Agora, veja só, já que eu estou falando, né, de profissionais, de coisa séria, vamos falar de um assunto muito interessante. A gente falou de tecnologia aqui um pouquinho mais cedo e a gente vai falar agora sobre startups, tá? E para falar sobre esse assunto, a gente convidou ele que está aqui ao meu lado, é o Bernardo Rezende Vieira. O Bernardo é advogado, formado em Direito pela PUC, pós-graduado em Direito Societário e mestrando pela Fundação Getúlio Vargas. Olha quanta coisa, seja muito bem-vindo. Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Falar um pouquinho de startup, o convidado anterior estava falando de Tem tecnologia, a ver né? um pouco, né? Tem, É tem o que tudo a ver. está bombando hoje em dia, é a startup. Tem cada vez mais as pessoas vão criando mais coisas, vão crescendo cada vez mais e ajudando também a população, as pessoas com tantas tecnologias. Nós estamos passando por uma revolução, né, na Sim. sociedade através da tecnologia e inovação. Então, a startup hoje em dia está mudando o mundo jurídico, o que a gente consome, como a gente vive, como a gente se relaciona. É uma transformação assim bem grande no dia a dia de todo mundo. Agora, para quem não sabe ainda, explica o que é uma startup. Startup é um modelo de negócio baseado em 3 pilares, tá? O primeiro é a inovação, o segundo é a tecnologia e o terceiro é que o negócio tem que ser escalável, ou seja, tem que atingir o maior número de pessoas possíveis com o menor custo e com um produto só. Então é uma coisa, são os aplicativos que a gente tem aí no nosso telefone, né, no nosso smartphone, que com um aplicativo só eu consigo atingir uma população gigantesca, né, e todo mundo consumindo. Exponencialmente, né? Então vai Isso. crescendo cada vez mais. Isso é muito legal. A gente tem gente que é do meio, tem gente que não é, que não entende quando a gente fala dos unicórnios, né? Isso, O que seria isso. Não, mas Mas outro qual tipo Eu deles? prefiro criar unicórnios do que criar expectativa, Ah, não, gente. Essa porque frase me define. Eu não sei, eu acho que o unicórnio que ela tá falando é um outro, Eu não que é aquele que vem consigo com falar. Eu acho chifrinho. lindo, Ô, diretor, queria ter eu tudo não de consigo falar unicórnio, sério meu aqui. sonho. Até minha roupinha hoje é Tem bem a de ver com unicórniozinho. Pois Mas é, eu não né? quero mais ficar me iludindo, não. Essa vida de unicórnios não existe, eu tenho que saber, entendeu? Que nós não somos da Disney, que não, é tudo mentira aquilo, são só personagens. Pois é, Lari, mas esse unicórnio que a gente está falando aqui é outro tipo de unicórnio, é um outro setor. A gente está falando de tecnologia, né, de empresas que crescem muito e a gente chama de unicórnio. Quem é do mundo do empreendedorismo sabe disso. E eu queria que você explicasse um pouquinho o que significa e quais hoje os unicórnios que estão aí liderando o mercado. Bom, unicórnio é uma expressão que foi criada até nos Estados Unidos, daquelas startups com muito potencial, que começam a ter uma visibilidade grande, atingem um monte de consumidor e do dia para a noite tem o valuation, né, a valoração Sim. da empresa de bilhões. Nós temos as famosas, né? Não sei se a gente pode citar Pode, aqui. Uber, por exemplo. O Uber, é o um unicórnio. Facebook, o Instagram, todos esses aplicativos que a gente tem hoje em dia já foram unicórnios, já passaram de fase Já de passaram porque unicórnio. não é mais inovação, né? É uma Isso. coisa que já está aí comigo. Isso aqui é cultura. Isso é muito legal, sabe? Porque a gente vê as coisas surgindo e crescendo assim assustadoramente, exponencialmente. Eu fiz a pós-graduação em marketing e a gente pegou uma matéria que falava muito sobre empreendedorismo, né? E contava as histórias dos unicórnios, como que começou, como é que eles chegaram até o topo, né? E hoje a gente citou alguns, né, que lideraram. Hoje, não, na verdade, não é mais Já novidade. passaram dessa fase, Já né? passou um pouco, a gente citou alguns aqui. Agora, o que você acha agora no mercado que está chegando a esse nível? Quais são os novos? Eu acho que agora tem esses aplicativos de patinete e bicicleta tão um verdade, potencial a gigantesco. Yellow, né? Yellow. A central Tem muitas lá, perto, né? não, é perto de nós ali, Luana. Perto da Leopoldina? Exatamente perto da Leopoldina. E agora, sempre haverá problema com os aplicativos, eu gostaria que você explicasse. E a Yellow eu vou colocar uma delas. Eles estão tendo vários problemas, então como resolver os problemas? Eu quero dizer o porquê. Roubo, eu sei que você consegue se travar um patinete, se consegue se travar uma bicicleta, que não sai do lugar, mas infelizmente estamos no nosso país e que é meio complicado realmente. A Yellow está tendo muito problema, ela tem lucro, mas ela também está tendo muita perca por causa do vandalismo. Sim, o que acontece? Eu vejo 2 tipos de problema. O primeiro problema é dessa revolução que as pessoas têm que aprender a lidar com esse tipo de serviço, né? Então ter a consciência que por exemplo, os patinetes e as bicicletas se transformaram num modal de transporte, né? E isso até é um benefício para a sociedade, um benefício que o município tem, na medida em que o município não precisa gastar dinheiro criando alternativas quando tem uma iniciativa privada dando essa iniciativa de transporte para as pessoas. Transportes de pequeno percurso, né? Na Paulista tem muita gente que anda, na Faria Lima, de trajetos de 1 quilômetro, 2 quilômetros no máximo. Então, primeiro, as pessoas se conscientizarem que aquilo ali, apesar de ser de uma empresa, também é um bem
para toda a população. O segundo desafio é a regulação do governo, né? A gente vê agora que tem uma onda de regulação os municípios estão tentando regular, questão de velocidade, questão onde pode andar, onde pode deixar as bicicletas, capacete, equipamentos de segurança. Isso é um segundo desafio que essas empresas vão enfrentar nessa transformação de como a gente se locomove pela cidade, né? É um jeito novo. Primeiro veio o Uber com essa massificação do transporte com carro de particulares e agora a gente tem essa revolução com patinete e bicicleta. Agora, é importante falar também de que maneira que as startups estão, na verdade, impactando o nosso dia a dia. Antes de você falar isso aí, eu queria deixar uma dica para você de casa, né? Porque eu aprendi uma coisa, aí você vai me dizer se realmente é verdade. Se você tem uma ideia, se você acha que pode também criar uma startup, por que não? Né? E da onde que surge isso? Aí eu vou falar para você uma coisa que eu aprendi. Ele vem da necessidade, né? Então você busca o que está faltando, qual a necessidade? Às vezes um problema que você tem, que você não consegue resolver, aí que surge a ideia. Então o Uber surgiu dessa maneira, né? Através de um problema, alguém queria resolver esse problema, né? As bicicletas da Yellow também surgiu através de um problema que alguém queria resolver, né? E por aí vai. Então, de repente, food também, exato, de você entregar as coisas lá. Então, as pessoas ficam pensando assim, pô, podia, né? Isso podia acontecer dessa forma. Pô, é um problema que pode ser resolvido dessa forma? Sim. Então, o meu professor de empreendedorismo da pós-graduação, quando eu fazia, ele fez muito esse exercício com a gente. Formava os grupinhos e as pessoas pensavam. Eu tive várias ideias, inclusive eu posso até depois citar algumas aqui. Pega um problema que você tem no seu dia a dia, né, e tenta achar uma solução para esse problema. Mas pensa em algo que possa ser muito grande, que possa crescer, que possa se multiplicar, como a ideia do Uber, por exemplo. Então, eles realmente impactam no nosso dia a dia, não é? Isso. O que está acontecendo hoje? Muitos empreendedores que já têm experiência no mercado identificam esses problemas e começam a empreender, começam a trazer soluções através de tecnologia, através de inovação e começam a trazer esses aplicativos para o nosso dia a dia, em todos os setores, né? Educação, medicina, Namoro transporte, também, namoro, finanças, tudo hoje em dia está migrando para o digital. E essa migração está dando oportunidade para as pessoas terem esse tipo de inovação, trazerem serviços novos que estão aproximando potenciais clientes das empresas que querem vender o seu serviço, o seu produto. A gente tem agora, hoje em dia, esse fenômeno do Rappi, né? Que Sim. a gente... era um serviço que já existia, alguns supermercados tinham esse serviço de fazer compra pela internet, só que levava assim 2 dias, 3 dias para entregar. Agora o Rappi a gente em 15, 20 minutos, dependendo do tipo de serviço, farmácia, supermercado ou qualquer tipo de produto, eles entregam. Não, as pessoas não estão mais fazendo compras no mercado. Gente, a minha casa também, eu comecei a fazer compras agora através do aplicativo. Você escolhe tudo que você quer, a marca que você quer, do jeito que você quer, e a pessoa entrega. E se vier alguma coisa errado, do jeito que você não quer, ou estragado e tal, eles trocam, tá? Você recebe aquilo ali de crédito e você consegue trocar depois. Luana, essas Muito lojas legal virtuais hoje que existem, inclusive, exatamente isso também, de roupas. Então, eu acho que a mulher, ela compra, né, por um aplicativo, mas eu acho meio muito complicado. Você não acha, Luana? De repente, você vê uma modelo bonita vestindo aquela roupa e a pessoa, eu acho que quando ela se olha, ela fala, nossa, ela imagina a roupa nela vestida, mas pela modelo. Aí que chega, não era aquilo. Então, eu acho meio complicado. O que eu quero dizer é o que a gente pode pegar e é uma roupa que a mulher gosta de ir numa loja e vestir e provar do que comprar pelo aplicativo. Eu acho muito complicado. Olha, isso, você não acha? tem coisas que não combinam, é óbvio, né? Cada pessoa tem um corpo diferente, roupa a gente precisa experimentar, principalmente mulher tem, né, as partes de cima, a parte de baixo, então tem que tudo encaixar certinho, é meio complicado. Mas um alimento, né, o caso do Uber, então tem muitas coisas que foram muito felizes na escolha, realmente resolveu a vida de muita gente. Inclusive, já que eu lancei aqui a ideia para você de casa aí começar a pensar, a startup surge através de um problema e da resolução desse problema. Eu mesmo já tive um monte de ideia. Agora, quem tem ideia, o que a pessoa deve fazer? Existe alguma forma de registrar essa ideia? Porque tem muitas startups aí que estão milionárias, né? Que estão ganhando muito dinheiro. Então, é uma coisa séria. Teve uma ideia? Qual é o procedimento? Bom, não é um procedimento muito fácil e muito simples, né? Tudo
tem que começar com um business plan para saber se aquela ideia vai ficar de pé, se economicamente é viável, para quem eu vou vender, como eu vou vender, qual é o público que eu quero atingir, né? Se eu consigo escalar esse meu produto, esse meu serviço. Então, a primeira é ter um business plan bem robusto que consiga efetivamente verificar se tem esse tipo de potencial. Depois tem que ter uma estruturação jurídica, constituir uma empresa, tirar um CNPJ, se for uma ideia atrelada a uma marca, fazer o registro dessa marca. E depois, claro, startup a gente sempre está falando que é uma empresa que vai precisar de muito recurso, muito investimento. Então, aí começa a aparecer investidor anjo, aceleradoras, incubadoras, os venture capitals, que são grandes fundos que investem nesse tipo de negócio. Então, tem que ter uma estruturação jurídica e de negócio bem robusta para conseguir dar andamento nessa ideia. Mas, por falar em ideia, a gente precisa primeiro registrar a ideia. É isso que eu queria entender, uma questão de segurança, porque uma ideia pode valer milhões. E aí tem esses investidores anjo, como ele falou, tem outros tipos de investidores, os aceleradores. Mas, para isso, qual é a segurança que a pessoa vai ter de que eles não vão roubar aquela ideia? Hoje em dia, a proteção da ideia aqui no Brasil, ela é baseada numa lei de direito autoral. Tá? Então, se registra a ideia, se registraria, é que pouca gente faz, porque também, a partir do momento que o registro se torna público, então todo mundo passa a saber. Então, existe uma tendência que as pessoas estão cada vez mais deixando de registrar e mantendo segredo mesmo, através de acordos de confidencialidade e outros instrumentos contratuais que a pessoa para a qual eu vou mostrar a ideia não vai falar para terceiros. Mas tem duas formas. Se for uma patente, né, uma tecnologia ou uma marca, o registro é no INPI. Sim. Né? E aí registra, se torna público e eu passo a ser proprietário daquela patente ou daquela marca. No caso da marca, da mas marca. eu digo da ideia. Da ideia teria que fazer o registro na Biblioteca Nacional. Tá? E a pessoa fica segura? Relativamente, porque ela passa a ser pública a ideia, né? Então, alguém lá escondidinho pode pegar aquela tua ideia, fazer um negócio parecido e depois tu vai ter, óbvio, que brigar na justiça para ter aquela, né? Aí eu vou te fazer uma pergunta também. Veja só a ideia. Eu já tive várias ideias, por isso que eu estou perguntando também. Eu sei que o pessoal de casa também tem ideias e não sabe como colocar isso em prática. Vamos supor que a pessoa teve apenas a ideia. Claro que vai precisar de investidores, né? Por isso que existem essas empresas aceleradoras e tal. Para passar essa informação para essa empresa, certo? Se essa empresa quiser falar assim, para que eu preciso mais dessa pessoa? Já me deu a ideia, e eu tenho dinheiro, eu vou investir, eu vou fazer para mim. Você sabe que no mercado existem muitas pessoas erradas, vamos dizer, nesse sentido. Como fazer para a pessoa se prevenir antes de começar essa história? Eu faria um acordo de confidencialidade. Procurar um advogado. Isso, procurar um advogado, um acordo de confidencialidade, que esse acordo, o que ele vai regrar? Todas as informações que forem trocadas, elas não podem vir a público, né? A pessoa que está recebendo a informação não pode divulgar essa informação para terceiros ou utilizar durante um período de tempo. A gente sempre estabelece em torno de 5 anos. Existe algum aplicativo que deu certo, vamos lá, nos Estados Unidos deu certo no Japão, não deu certo no Brasil? Existe? Eu acho que existe, tá? Eu não saberia agora te falar um de cabeça, mas cada mercado é um mercado diferente. Okay. Por exemplo, aqui no Brasil tem o Rappi, por que funciona no Brasil tão bem? Porque a locomoção é um pouco difícil, às vezes as pessoas não têm carro ou o transporte coletivo não é tão bom, que isso funciona. Agora, por exemplo, nos Estados Unidos, onde todo mundo tem carro, todo mundo, né, consegue se locomover com uma certa facilidade, acho que não sei se pegaria lá. Patinete, bicicleta, em locais onde o transporte é primordialmente de carro, também acho que não... Em Paris agora teve uma polêmica grande com os patinetes, né? A população estava um pouco contra. Eu vou citar só uma coisa super interessante, Luana, você tem carro, eu tenho carro e a maioria da população tem. Eu brinquei naquela hora quando eu falei que era analógico e continuo sendo um pouco analógico. Vocês acreditam, gente, que até hoje eu não desci o aplicativo da Zona Azul no meu celular? Nem eu! Para você ter uma ideia, Nem uma sei coisa... o que é isso, você gente, entendeu? eu sou baiana. Exatamente. Eu cheguei aqui, você tem Zona Azul? Eu falei, oi? Você quer CPF na nota? Eu, o quê? CPF na nota paulista. E quer ver mais uma coisa? Rodízio, tomava multa toda semana. Eu falei, gente, o que é isso? Né? Então, em outros lugares, eu estou tocando nesse assunto porque estamos apenas em São Paulo. Em outros estados do Brasil, tem coisas muito diferentes que não tem. Então, imagine no mundo inteiro. Então, antes de você pensar em ter qualquer ideia de criar uma startup ou qualquer coisa, você tem que analisar o seu ambiente, o macroambiente, né? E você ver de que maneira isso pode ser adaptado ou não àquele
público que está ali, aquelas pessoas que estão ali. É verdade ou não é? É verdade, sempre tem que estar com um auxílio de bons profissionais que possam entender um pouco da matéria, possam ajudar a fazer a estruturação e entender um pouco o microcosmo da onde está se tendo aquela ideia, né? Tem muita coisa a ser feita, é uma revolução que está vindo, as grandes empresas já estão criando incubadoras e aceleradoras para soluções da seu próprio problema, né? Investindo em startups. Então, assim, é uma tendência que veio para ficar e transformar o nosso mercado. Muito bem, olha, você tirou algumas dúvidas, mas sei que esse assunto é um assunto muito polêmico, muito grande, porque ele está surgindo, cada vez mais ele vai se inovando, né? É o que mais a gente ouve falar hoje em dia, são as startups, as coisas novas, a tecnologia que vai crescendo no dia a dia. Então eu quero agradecer e antes de qualquer coisa pedir para você deixar os seus contatos, para quem quiser tirar dúvida, conhecer um pouco mais, como é que faz? Obrigado, eu que agradeço pela oportunidade. Acho que meus contatos vão aparecer aí na tela. O nosso escritório chama Honda Teixeira Araújo e Rocha Advogados. Quem quiser me procurar, entra lá no site do escritório, que é www.hondatar.com.br. Lá vão ter os meus dados, os dados dos outros profissionais. A gente está à disposição para tirar dúvidas, falar sobre um pouco de inovação, startup, tecnologia. Muito bom, muito obrigada, Bernardo. Olha, gente, o Bernardo, ele é formado em Direito pela PUC, pós-graduado em Direito Societário e mestrando pela Fundação Getúlio Vargas. Então, tem muita bagagem. Entre em contato com eles, também com o escritório Honda Teixeira Araújo Rocha. Olha, muita coisa, né? Então, entre em contato com eles e tire todas as suas dúvidas. Muito obrigada, volte sempre aqui com a gente. Obrigado.